Estamos de volta e recebo neste painel os deputados André Pinotes, do PS, Alexandre Poço, do PSD e Bruno Nunes, do Chega. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Deputado Bruno Nunes, comece por si. André Ventura acusou a Ministra da Saúde de negligência em relação ao INEM. Disse também que Luís Montenegro tem de ponderar uma eventual substituição de Ana Paula Martins. Para o Chega, a única solução é essa? Antes de mais, boa noite. Cumprimentar o André, cumprimentar o Alexandre, cumprimentar quem nos acompanha lá em casa. Eu recordo que por muito menos soundbite em relação àquilo que está a acontecer, o PSD, na altura, com uma bancada liderada por Joaquim Miranda Sarmento, atualmente Ministro das Finanças, pediu de imediato a demissão de Marta Temido. E, portanto, não podemos ter dois pesos e duas medidas, não podemos ter Olívia Patroa, Olívia Costureira, não podemos ter um PSD quando está no governo diferente do PSD quando estava na oposição. E queremos que existe aqui algo que é irremediável, que é o direito à vida e a forma como se perderam vidas no meio deste conturbado momento da Sra. Ministra da Saúde e todos nós conhecíamos este processo, porque já em junho, julho, o Chega tinha levado à Assembleia da República a questão referente à dificuldade que o INEM tinha, não só com os meios humanos, mas também com os bens materiais que gera. E todo o problema e impacto da desorganização que o INEM tem tido ao longo dos últimos anos e, nomeadamente, na forma como estaria previsto a revisão de carreiras dos técnicos de emergência pré-hospitalar e como estaria o Governo a prometer tudo a todos sem conseguir concretizar. A Sra. Ministra da Saúde, neste momento, tem pouca margem de manobra e creio que o que o Presidente André Ventura quis dizer, e muito claro, é que Luís Montenegro não pode manter uma posição, enquanto estava em campanha eleitoral, de exigir a António Costa que tomasse determinadas medidas em relação à Ministra Marta Temido e agora não fazer absolutamente nada, ficar impávido e insereno quando sabemos aquilo que aconteceu nos últimos dias, que teve, infelizmente, o resultado e o desfecho final, que é dramático. Porque já fizemos isto. Mas qual é a percentagem de emergência pré-hospitalar que é feita pelo INEM? A maior parte da emergência pré-hospitalar está na mão dos bombeiros. E os bombeiros, a maior parte deles estão inóculos porque não conseguiram resolver o problema dos bombeiros. Continuarmos a ludibriar as pessoas e dizer que a emergência pré-hospitalar está toda na mão dos bombeiros, sabem que existem os protocolos. Para as pessoas entenderem lá em casa, as carrinhas, as ambulâncias que vêm pintadas de amarelo com as portas vermelhas atrás são bombeiros voluntários e ocupam mais de 90% das ocorrências. Entre 23 e 24, dar um exemplo claro. Entre 23 e 24 nem perdeu pessoas. Estamos a tentar comatar essa falha de pessoas. As pessoas percebem isto. Um exemplo claro. Para que as pessoas entendam lá em casa, mais de 80%, cerca de 90% da emergência pré-hospitalar em Portugal é feita pelos bombeiros voluntários e não pelo INEM. Quando ligamos para o 112, entra no CODU. O CODU faz a distribuição das chamadas. Para dar um exemplo, André Pinotes Batista é eleito pelo Distrito de Setúbal, onde eu fui eleito no mandato anterior. Entre as 2 e as 4 da tarde, na margem sul, as ambulâncias não estão operacionais. Grande parte das ambulâncias que fazem o serviço na margem sul vêm da margem norte. Chegam a ir ambulâncias, já que vamos falar de Louros hoje, vão ambulâncias de Camarate, vão ambulâncias de Odivelas para poder satisfazer o serviço porque estão inóculos. Porque nós temos um problema sério com a questão da relação com os bombeiros voluntários. Não têm uma carreira condigna, não são pagos condignamente e são eles que fazem a emergência pré-hospitalar. Podem contratar 800, não vai resolver. Vou-lhe dar um exemplo que eu acho que temos as pessoas... avançar, entretanto, para mas outro muito tema, rápido, muito rápido. Toda a gente que tem veículo automóvel, se quiser, pode confirmar aquilo que eu estou a dizer. Existe uma parcela de todos os seguros automóveis em Portugal que reverte a favor do INEM. São cerca de 160 milhões que são entregues ao INEM para gerir a emergência pré-hospitalar. Os bombeiros voluntários têm sempre as contas em atraso e a falta de pagamento de todos os serviços que prestam ao Estado. Foi feito um protocolo com os bombeiros há vários anos atrás para lhes ser entregue uma ambulância em troca de garantir os serviços de emergência pré-hospitalar. É dada uma verba que não chega para manter as ambulâncias operacionais durante os 3 turnos que são necessários. Estas são as tais ambulâncias que eu referi há pouco, que são caracterizadas pelo INEM e que as portas são vermelhas atrás. O problema é muito maior do que meramente recrutar para o INEM. Nós temos uma situação que já no passado, e o Partido Socialista tinha Patrícia Gaspar como responsável
e secretária de Estado da Proteção Civil, que tinha conhecimento do mundo dos bombeiros, porque tinha estado ligado aos bombeiros de Palmela. E é reconhecido ligado aos bombeiros de Palmela. Tem grande trabalho dentro da área e que desvalorizou por completo, assim que chegou ao governo, o trabalho dos bombeiros voluntários. Não é verdade. Os bombeiros voluntários, eu peço há desculpas, anos, isso não os bombeiros voluntários não têm carreira sequer. Não têm carreira sequer. Vocês que se dizem próximos dos bombeiros nunca diriam o Chega nunca diria uma coisa dessas sobre uma das pessoas que em Portugal é mais... Patrícia Gaspar é das políticas mais reconhecidas pelos bombeiros. Aliás, é reconhecida até de trabalho no terreno. É reconhecida de trabalho no terreno. Nos incêndios de 2017 soubemos bem a fibra de que essa mulher é feita. Esperemos agora com o levantamento. Falar da Serra da Rábida. Mas esperemos agora com o Vamos avançar para a admissão de Ricardo Leão, da presidência da Federação de Lisboa, do PS. Deputado Bruno Nunes, comece novamente por si. O Chega considera que o PS deve clarificar a posição relativamente a Ricardo Leão. O que é que querem ver esclarecido? Olha, antes de mais, enquadrar o seguinte. A proposta, a recomendação que vai à reunião de Câmara foi apresentada por mim enquanto vereador na Câmara Municipal. Saudar o NAU, porque ao final de uma semana de tanto barulho, tanto recreio, tanta brincadeira e tanta gente que não sabe do que está a falar, finalmente chamam o proponente para poder vir explicar. Há minutos atrás, antes de entrar aqui, via inclusive uma notícia publicada por um órgão de comunicação que pertence a esta casa, a Sábado, que dizia que a CDU acaba, na Assembleia Municipal, de onde eu venho, tentou reverter a decisão de um documento que contemplava uma pena acessória. Vamos começar por aí. É falso. Podemos aproveitar, já que estamos aqui no edifício onde está a Sábado, e dizer que podem corrigir a notícia, porque em momento algum nem nós consideramos que existe uma pena acessória, nem a palavra pena, porque as penas estão dentro do Código Penal e estão sobre a alçada dos tribunais. Nunca uma Assembleia Municipal ou uma Câmara Municipal teria capacidade ou competência para aplicar uma pena. Aquilo que está proposto é uma sanção administrativa. Sanção administrativa é essa que já está contemplada no Regulamento Municipal de Habitação, no seu artigo 54º, na linha L e M, podia densificar e, se quiser, diga exatamente o que diz, este Regulamento de Habitação. O que aconteceu foi claramente ter sido retirado. E eu não vou, nem tenho de defender Ricardo Leão. A questão de Ricardo Leão... Para isso toquei eu. Para isso estará cá o André Pinotes Batista. O que acontece, no entanto, ao contrário daqueles que nos acusam de querer destruir as instituições, nós temos claramente um posicionamento de respeito pela democracia e o que aconteceu naquele debate foi salvaguardarmos a presunção de inocência, salvaguardámos que teria que obrigatoriamente ter trânsito em julgado e salvaguardámos que as famílias nunca teriam consequência com estes atos. Depois poderíamos vir dizer, porque eu ouço muitos juristas ou gente que passou por lá, a dizer, que é o meu caso, não terminei o curso, por exemplo, mas cheguei a uma fase, porque direito constitucional é dado no primeiro ano, e os senhores deputados têm, pelo menos esses, têm a responsabilidade de conhecer a Constituição. E quando vêm dizer que estamos a violar a Constituição e que tornamos a recomendação inconstitucional porque viola o princípio do direito à habitação, gostava de deixar claro que quem entende minimamente direito constitucional que é dado no primeiro ano de direito, a questão do direito à habitação não é uma norma vinculativa e é sim uma norma constitucional programática. O que é que isto determina? Determina que uma norma constitucional programática tem que obrigatoriamente incentivar a que o governo ou os governos criem programas para cumprir o que está descrito na Constituição. Bruno, mas vamos lá em concreto, que isto não em concreto. Estar a discutir com o proponente é uma vantagem, mas precisamos poder falar. Mas é que assim eu ajudo. Sim, mas só me ajuda se eu puder falar. Se falar, senão é um monólogo do Bruno. Socialista. Não, mas para terminar, ao contrário, por exemplo, do direito à vida, que é inviolável e que já foi à Assembleia da República para tentarem violar o direito à vida, nomeadamente na questão da eutanásia. Focando na questão. Aquilo que aconteceu foi pegar num trecho do vídeo e justiça seja feita. O que estava a ser discutido naquele dia tinha 2 dias antes sido atacado com um crime que é tentativa de homicídio, o que foi feito ao motorista, a quem eu preço. Mas o que quer dizer é que as declarações foram tiradas de contexto? Claramente. E o que é dito é, se viermos a provar que quem esteve envolvido no crime de tentativa de homicídio ao Tiago Cacais, motorista da Carris Metropolitana, a quem eu desejo rápidas melhoras, e à sua família o momento que está a atravessar. Se essa pessoa vivesse na habitação municipal, sem dona piedade, deveria ter sido despejada. Eu desafio o NAU. Coloquem uma sondagem. Pode ser no Instagram enquanto estamos aqui. E perguntamos às pessoas lá em casa e se vocês quem é que são não muito fortes concorda nas com redes isto. sociais.
Quem é que não concorda com isto? Toda a gente. A política não Até é fazer o André sondagens. concorda com isto. Agora, o que acontece aqui, para terminar... Mas, Bruno, mas era bom, Para já que nos deu uma aula, Bruno, eu gostava de poder aproveitar a aula que me deu, Só senão para não vai terminar. haver O que tempo. acontece- Mas o que no acontece fim não aqui é consigo isto. dizer nada. O que acontece aqui é isto. Sim, senhora. António Costa, que continua a achar que é o dono do Partido Socialista, nos anos 80 o PCP tinha uma expressão que dizia: se pensas mal, quem pensa por ti é o Comitê Central. Hoje em dia, aquilo que António Costa fez a Pedro Nuno Santos foi: se pensas que mandas, pensas mal, quem manda em ti é o ex-primeiro-ministro e ex-secretário-geral. E claramente, porque António Costa já no passado tinha ido a Loures... Mas vai dar licença ou não? Não. É que Mesmo lá em para casa já terminar. estou a fazer a Temos avançado. sondagem, já Mesmo estou para a fazer terminar, a síntese. na campanha eleitoral, António Costa já tinha demonstrado que não gostava de Ricardo Leão. Porque foi a Loures, em plena campanha eleitoral, dar o abraço Mas, a Bernardino Soares a lançar Bruno, um Bruno está a usar uma técnica que é isto é só uma fala ao guerra. Bruno para garantir que tem É uma sempre guerra razão. vossa. Eu agora dou o Passe-lhe a tempo de antena palavra porque, obviamente, rapidamente o André consegue justificar Não isto, me porque isto é dá- um problema da não me extrema dá esquerda do tempo- PS a não me tentar dá- liquidar não um me dirigente dá. do Partido Socialista. Ou seja, é um problema vosso. Ricardo Leão tem uma proximidade com as pessoas todas E já de grande se vai humanismo. recandidatar à Era autarquia. só mais o que faltava. Aliás, isso é coisa que na minha mente nem sequer pode estar em causa. Que amanhã sai um artigo de opinião do Costa mas contra é o que eu André estou Pinote aqui para Batista. dar a minha opinião, não é do André Ventura nem do António Costa, eu dou a pronto, minha. pronto. O Bruno Nunes deve ser o único deputado do Chega que dá opiniões livres no Chega. Pronto, é uma coisa que o Bruno pode e mais nenhum deputado do Chega pode. Os outros 48 não, espero que o André não se chateie consigo. Agora, o António Costa, a mim não me interessa se chateia ou não. António Costa teve um erro grave de estruturação do seu raciocínio. Ora, muito bem. E não é pelo facto de o ter dito depois do secretário-geral do PS ter dito o mesmo que eu acabei de dizer. Ricardo Leão é um grande autárquico que teve um momento infeliz. Não é por isso. É porque misturou, fez um favor ao Chega inadvertidamente. Aliás, António Costa sempre combateu o Chega e fez um enorme único favor ao favor Chega que podia quando, no fazer era mesmo responder no artigo caso de opinião... influencer. É muito importante que as pessoas ouçam que era isto para bom. ser claro. No mesmo artigo de opinião em que estamos a discutir uma questão de habitação, de tensão social, mistura com questões de migrações. Em Lisboa, onde António Costa foi Presidente da Câmara, existem 85 mil fogos. E destes 85 mil fogos, nenhum deles tem a ver com migrantes. E, portanto, é um equívoco que acontece e que tem que ser clarificado, porque nós não podemos deixar que a agenda do Chega contagie os nossos debates. E, portanto, há aqui uma questão que tem a ver com migrações Quem diz que os e há uma questão que tem a ver com criminosos são tensões imigrantes foi sociais. António Costa, nesta República. Na minha liberdade, ninguém estava na Câmara Municipal de Loures, e está aqui o Bruno Nunes, para falar de Loures, é mais avalizado do que eu, ninguém ali estava a discutir migrações. Não era isso que se estava a discutir. Zero. Estava-se a discutir habitação, tensões António Costa sociais é que diz que os e conflitos. imigrantes são Agora eu quero criminosos. dizer... André Pinotes Batista, Alexandre Poço e Bruno Nunes, muito obrigada aos três pela vossa presença.